começa lá em Gênesis capítulo 3. Imagine que você é esse celular. Você vem zerado. Você chega, pega o seu celular, você faz o quê? Liga. Quando você liga, tem nele uma carga, bateria. Então por isso que ele liga. O seu celular, ele vem desconectado da fonte de energia. Certo? O joelho da caixa está desconectado. Você liga, você pode usá-lo até que a bateria acaba. Então assim, seu celular tem um tempo de vida. Ele tem um tempo de vida. Por quê? Porque ele tem uma carga, eu vou chamar aqui de vida, limitada. Nós, quando nascemos, nós nascemos também, né, todos bonitinhos dessa forma, e você tem uma carga, uma bateria, que vai durar aí, não sei se 70, 80, 100, né? Alguns não chegam, né, a isso, tá certo? Mas você tem uma carga. Então, se você não conectar o seu celular na fonte de energia, vai acabar. Agora, se nós temos uma vida limitada a isso. Se nós não nos conectarmos à fonte de vida novamente, nossa bateria vai acabar. O que eu quero dizer? Deus é a fonte de vida. Para que nós tenhamos vida plena, nós tenhamos vida eterna, nós tenhamos paz, nós precisamos nos conectar novamente à fonte, que é Deus. E Jesus, vamos dizer assim, é o cabo que liga nessa entrada aqui, né? E é a tomada aqui, então Jesus faz isso para nós, e o Pai conosco, nos liga novamente à vida eterna. E se você, nessa caminhada, não se conectar a Cristo, a tua fonte vai acabar e depois você não tem mais chance de fazer essa conexão. Você vai viver separado eternamente de Deus. O que eu quero dizer é que lá em Gênesis 3, o homem estava conectado com Deus. Só que quando ele decidiu, disse: Deus, eu vou dominar minha própria vida, minha própria vontade, eu vou me autossustentar, eu tenho capacidade para isso, eu tenho conhecimento suficiente, não é, para fazer a minha vida ou fazer dela aquilo que eu quiser. E ele disse então para Deus: ó, vamos tirar esse capinho aqui, o senhor fique em paz, tá? Eu tenho vida em mim mesmo. E achou que ia viver agora para sempre. Só que percebeu depois disso que a vida dele é limitada, né? Se você liga o teu celular na fonte, se ficar lá na fonte, vai usar ele lá, porque ele está recebendo energia. Mas a partir do momento que você tira o celular da fonte, a bateria dele vai se acabar. E assim aconteceu conosco. O ser humano, quando se desconectou lá no início de Deus, ele passou a ter uma vida agora limitada. Mas não só limitada no aspecto da existência, porque nós acabamos encontrando a morte. Se você passar pelo texto de Gênesis 3, você já percebe o seguinte: olha, quando o homem se conectou de Deus, Deus chega para o homem, e aí Deus fala lá assim: Adão, onde está você? Algo aconteceu. Quando o homem desconectou de Deus, quando ele tirou, ele desligou de Deus, ele passou a perceber, a partir daquele momento, que não tinha mais um vínculo com Deus. Criou algo entre ele e Deus, por isso que ele se escondeu. O que aconteceu com o homem? Ele deixou de ser um ser integral. Ele passou a ter medo de Deus. Porque o homem não tinha medo de Deus. Deus passava no jardim, tomava um cafezinho com ele, igual vocês estão tomando, batia um papo, era gostosa a conversa. Mas de repente ele passou a ter medo de Deus. Por quê? Ele percebeu que ele fez a escolha de viver independente de Deus. E agora ele passa a olhar Deus, já não tão mais como amigo, mas ele estava com medo de Deus. Será que Deus vai me punir? Será que Deus vai me acusar de algo agora? Ele já passa a olhar Deus diferente. Por quê? Porque ele deixou de ser um ser integral. O problema não estava com Deus, o problema estava com ele agora. Tanto que ele também já estava com vergonha de se ver nu. Então dá a entender que antes dessa escolha, Adão e Eva estavam
né? Nu, assim, no bom sentido, estavam andando lá, pelados, numa boa, estavam felizes numa boa. Mas de repente, quando se desligaram de Deus, perceberam a sua nudez, tiveram vergonha. Por quê? Porque a alma e o espírito se desconectaram de alguma forma. O homem já não estava mais totalmente íntegro. O homem passa a se olhar e agora começa a perceber em si mesmo imperfeições. Não somos assim. A gente fica lá olhando no espelho, sempre tentando ver se corrige alguma coisa. A gente nunca consegue se agradar. Ninguém é feliz. Se você perguntar, ninguém é feliz. Um se acha muito magro, o outro se acha muito gordo. Um acha que o nariz não sei o quê, que a orelha que é grande, para o outro. Ninguém consegue ser feliz. Por quê? Porque não há o quê? Essa integridade mais entre alma e espírito e corpo. Quando Deus fez o homem, formou o homem do pó da terra, soprou no homem o seu espírito, a Bíblia diz que o homem tornou-se alma vivente. A união do corpo com o espírito tornou o homem uma alma vivente. Ele passou assim, mas ele estava totalmente integrado, ligado. Com o pecado, isso tudo se desconectou. Houve um defeito nessa imagem agora do homem. E o homem então começa a se ver já com problema. E esse problema do homem passa a ser também um problema relacional. Deus então chega e aí Adão meio que com medo, me escondi porque eu estava com medo e tal. Aí Deus já entendeu, ele já está com problema. Você comeu da árvore, né? Deve olhar com aquela cara meio murcha, né? Comi. Por quê? Rapidinho já olhou para a mulher e falou, porque a mulher que tudo veste. Já quis jogar para Deus também, né? A mulher que tudo, foi o Senhor, né? O Senhor que me deu, né? A mulher que tu me deste. Quer dizer, por quê? Já tem aqui o primeiro problema conjugal, né? Tá vendo? Lá no jardim já começou o problema conjugal. Porque o homem está totalmente desconectado entre si mesmo. Sabe? Porque o homem só tem vida plena e paz plena quando ele está conectado com Deus. A partir do instante que ele quebra essa conexão, ele também já está totalmente em conflito consigo mesmo. E é por isso que eu quero dizer, eu sei, se você parar um pouquinho, você vai descobrir que existe conflito dentro de você. E é conflito, não estou nem falando de conflitos de fora, por causa de fome. Não, conflito interno que começa dentro de nós. Com a nossa própria alma, com a nossa própria aparência. Eu vivo esses conflitos. São conflitos que estão dentro de nós. Conflitos que foram causados, talvez, pela educação que nos foi dada. Conflitos que, às vezes, estão na nossa alma, claro, por causa de uma palavra que alguém, não sei quando, lançou. Aquele professor que falou alguma coisa. Às vezes, assim, a gente tem coisas que são marcas. Né? Tem pessoas que, às vezes, não conseguem bem uma matéria, uma disciplina, porque lá na infância dele, o professor foi ruim naquele negócio e pegou a birra com aquilo e não consegue vencer aquilo. Tem pessoas que têm conflitos com os pais. Está na alma, já nem está mais agora essa questão, porque na verdade ele não conseguiu resolver lá dentro. A alma ainda está ferida. Então a gente tem todos esses conflitos. E o casal já estava tendo um conflito. É um conflito interior que agora se transforma num conflito relacional. E nós vivemos isso. Porque eu não estou bem comigo, sempre tenho coisas comigo, e quando eu vejo, de alguma forma, eu vou refletir isso no próximo. Aí eu já começo a ter um conflito com o Martins, tenho um conflito com o Sol. Claro, com a graça de Deus a gente se acerta, mas começamos a viver conflito. E é por isso que casais têm conflito. Porque já começa a ter um conflito individual. E isso depois se denuncia através da relação. E tem conflitos. E aí nós estamos tratando esses conflitos. Por quê? Porque houve uma desconexão. E gerou tudo isso. Olha, o texto fala. E aí o texto continua, né? Então ele teve um conflito interno, depois teve um conflito com a mulher. Aí perguntou para a mulher já disse que foi a serpente. E até hoje nós estamos brincando com a serpente. Né? A serpente está sempre tentando ainda nos derrubar de alguma forma. E não continua. E daí Deus disse, agora por causa de você, toda a terra se torna maldita. Agora nós vivemos um conflito também com toda a terra. A terra que gera abrolhos, espinhos, segundo a palavra, né? Vive nesse conflito e nós estamos vivendo conflitos. E aí nós olhamos tudo isso que nós vivemos no mundo, e tudo que eu citei no início, gera conflitos.
E o problema não é ter conflitos. E quando eu citei Jesus, Jesus chegou lá e ele viu aqueles campistas, a Bíblia diz que Jesus se inquietou. Lá dentro da alma, aquilo foi uma ofensa para ele. Meu pai fez uma casa para ser casa de oração e vocês transformaram em comércio. E aquilo, claro, gerou um conflito naquele momento. A questão é como nós olhamos e tratamos o conflito, é como nós passamos pelo conflito. Mas nós teremos aflições. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Constantemente nós vamos nos deparar com conflitos. Por quê? Porque nós nos conectamos de Deus. E o mundo está no caos. E Jesus, quando vem, embora, agora preste atenção, ele tinha paz com Deus. Ele tinha uma relação perfeita com o Pai. Mas nem por isso Jesus deixou de influenciar os conflitos que existiam no mundo. Porque o mundo ao seu redor estava em pecado. Então ele teve conflito com os fariseus. E os fariseus gostavam de dizer que ele era um beberrão, comilão. Uma hora falava que ele fazia as coisas por Beelzebub, estavam sempre provocando ele. E tentando ver se derrubava ele de alguma maneira. E ele estava naquele conflito com aqueles religiosos. Outra hora, Jesus também teve um conflito na sua alma. Porque um amigo faleceu. E ele sabia que ainda não era o tempo dele lá, mas diz que ele chorou. Mesmo ele sabendo, afinal de contas, Jesus, os amigos, ele, mas isso está nada, deixa comigo, né? Ele está sorrindo, todo mundo está chorando, ele está sorrindo. Ah, que isso, ele não vai levantar ele, não. Ele sentiu a dor que aquelas pessoas estavam sentindo. Ele sentiu a dor daquela irmã que veio falando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele sabia da dor que havia naquela alma, era um amigo dele. Ele chorou, de Jesus chorou. Conflitos da vida, conflitos que nós não podemos, querido, ignorar. Mas tem uma coisa: Jesus tinha sim paz. Mesmo diante de conflitos, mesmo diante dessas situações que não estão no nosso controle, ainda assim você sente a paz. A chuva pode coexistir? Elas coexistem, mas ela só é possível quando eu me conecto novamente com Deus. É quando Jesus vem e liga a minha vida de Deus de novo. E aí ele não me tira do meio do conflito, mas ele me dá a graça necessária para que eu possa olhar para esses conflitos e lidar com eles. E nem sempre vou lidar, ou ele vai me dar as respostas que eu desejo. Porque muitas vezes eu também não vou compreender. Mas ele está ali com a mão me sustentando. E naquele momento mais difícil, quando parece que nem as bombas estão estourando de todo lado e você não consegue ver nada, né? Só poeira se levantando para todo lado, gritos e tudo, você se aquieta. Parece que vem aquela voz suave, basta você ouvir: não tema, meu filho, estou contigo. E aí você então sente aquela paz que inunda o coração. Você fala: eu vou continuar em frente, porque eu sei que Deus está comigo. Eu vou continuar em frente porque eu sei que Ele está nessa história. E ela não acabou. Então nós experimentamos conflitos porque nós nos desconectamos do dia de Deus. E nós somos frutos dessa desconexão. Podemos ter paz? Sim, se nos conectarmos novamente. Cristo é aquele que nos conecta à fonte, Deus. Nós precisamos. Então, são duas coisas: ter paz e ter o conflito. As duas coisas são presentes na nossa vida. As duas coisas, eu diria para você ainda, cooperam para o nosso bem. Mesmo conflito, mesma luta que nós não entendemos, mesma perda que nós não compreendemos. Mas em meio a tudo isso, Deus está junto.
porque Deus quis que nós muitas vezes passássemos por aquela dor. Às vezes eu ouço as pessoas dizer: olha, você vivenciou isso porque Deus quis isso. Não. Desde o início que Deus queria que o homem tivesse uma vida plena, boa, o benefício perfeito do homem. Mas quando o homem desconectou, o caos foi criado. A desarmonia aconteceu e nós sofremos essas consequências. E Deus hoje, Ele quer nos ajudar no meio delas a viver ainda em paz, a sentir-se vitorioso em meio a tudo isso. E muitas vezes a vitória não é aqui, nós vamos receber lá no céu. José, para mim, é uma das histórias mais bonitas, né, da Bíblia. Eu acho que todos aqui devem conhecer a história de José. E José tem muito para ensinar. Se eu fosse falar aqui tudo que José tem para nos ensinar, eu ia gastar realmente uma hora aqui agora, depois não sei. Mas eu vou tentar só pontuar algumas coisas. Preste sua atenção. José começa uma caminhada super interessante. Ele era amado do pai. José era o filho mais amado. Bom, tinha algumas razões para isso. Afinal de contas, seu pai Jacó se casou com Lia por obrigação. Ele não amava Lia. Lia gerou os outros inúmeros irmãos que José tinha, 11 irmãos. E a mãe de José, Raquel. Raquel não tinha tido filho. E demorou, e já estava vendo. E de repente, Deus agracia e ela tem um filho chamado José. Bom, ela era a mulher amada de Jacó. Ela não tinha tido filho durante todo esse tempo. E de repente ela vem agraciada por Deus, a felicidade dele, com certeza, era muito. E ele amou aquele filho mais do que os outros, porque era o filho da mulher. Realmente ele trabalhou 14 anos para casar com ela. De graça. 14 anos. E aí, José então é amado. Bom, os outros filhos percebem aquilo, né? Bom, papai cuida mais de José. Ó, na hora que a mãe manda José lavar o prato, ela vai lá e lava para ele, ele não lava. O pai manda a gente toda hora ir lá cuidar dos animais, ele fica em casa assistindo, né, TV, jogando Playstation. E a gente não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr do sol a sol. Não, papai gosta desse moleque. Na hora que vai jogar bola, o pai manda a gente deixar de fazer gol para ele ficar feliz. Tudo tem que ser do jeito que para José viver uma vida boa, né? E aí o que acontece? Acontece que um dia José tem um sonho. Bom, os irmãos já não eram muito assim, porque aí ele chega lá e fala o seguinte para os irmãos: sabe que eu tive um sonho? Foi de Deus. O que aconteceu? Ah, eu sonhei que tinha 12 feixes. Aí tinha ao redor de um feixe 11. Olha, são os irmãos aí, né? E o que aconteceu? Os 11 feixes se inclinaram para o outro feixe. Então os caras desse cara, né? Está querendo dizer que não vão se inclinar para ele. Ele vai ser, eles vão servir. Aí então, eles já ficaram meio assim. Aí José vai terminar, outra noite José tem um sonho de novo. Aí colocou lá no Facebook o sonho dele. Falou para todos os amigos lá: ó, essa noite tive um sonho. Sonhei que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinaram para mim. Aí o pai não gostou. Pô, o negócio que é esse? Você está falando que eu vou me inclinar para você? O pai é o sol, o pai é o sol, né? A mãe, a lua e os 11 filhos, né? Você está dizendo que nós todos vamos servir a você? O pai ficou bravo, deu uma dura nele, mas ele era um filho da paz, ele era Aí José sai, só que a Bíblia diz que os filhos passaram a odiá-lo. E quiseram matá-lo. Estou resumindo aqui essa história. E aí o que acontece? Acontece que José então é levado pelos irmãos dentro de num buraco lá, porque eles resolveram matar ele, vão matar. E aí Rubem, né, o irmão, acho que era mais velho, Rubem, né, ele depois falou assim: gente, vamos tirar muito de sangue, Deus tal. Nosso pai veio lá, falou que conseguiu convencer os irmãos a não matar. E aí os irmãos resolveram vendê-lo. Passou lá um viajante, lá, vendedor de escravo, e já vendeu ele lá para os médicos, não me recordo mais, e foi vendido como escravo. Aí você imagina, um jovem, tinha 17 anos, José,
vai vendido como escravo. Alguém que sonhou que seria colocado sobre a família como cabeça, né? Tal, e agora ele é vendido, vai de escravo. O que passava na cabeça de José? E olha, esquece o final dessa história. Tenta imaginar a história só, porque ele não conhecia o final. José não conhecia. Você está conhecendo agora porque você já leu. Mas esquece o final, porque você não conhece o final. Aí José está nessa caminhada, andando naquele deserto, amarrado, sendo arrastado. Ele é levado para trabalhar lá no Egito, na casa de Potifar. Potifar era um amigão do faraó. E Potifar coloca ele lá de escravo. José está trabalhando. E José talvez lembra do sonho. Deus, o que aconteceu? José talvez lembrasse agora do pai, que tinha dado para ele o melhor cuidado possível. Nunca tinha lavado louça, agora tinha que ficar trabalhando de escravo no Egito. Lavar a latrina, olha lá do Potifar. José era um filho mimado, cuidado. Agora virou escravo. E o que será que esse rapaz pensou da vida? Mas eu vou dizer para você o que ele pensou. A Bíblia não fala, mas é isso que eu leio nela. José estava conectado com Deus. Toda a sua vida ele foi conectado com Deus. E é por isso que Deus o escolheu para ser, sim, o cabeça na casa. Porque José, de uma forma especial, ele amava Deus. E José, sabe o que ele fez? Você viu aquele velho ditado? Quando tiver lá o limão, você faz a limonada? Ele falou, bom, se você é escravo, eu vou ser o melhor escravo. Melhor. Ele trabalhou duro. Era o melhor. Aí Potifar olhou e falou assim, cara, é bom. Você perde de mim. Daqui a pouco Potifar falou, esse cara é melhor do que eu, meu. Você vai governar minha casa toda a partir de agora. Eu sabe o que eu vou fazer? Eu só vou viajar, deitar na rede, vou passar uns cruzeiros. Você cuida da minha casa. Essa história, quero dizer de José, essa história da nossa vida. Aí você vai ter conflito. Não sei se vai ser traído, vendido, vai ser escravo, se você vai passar por lutas das mais diversas, como já foi falado, mas faça uma coisa. Nunca deixe de acreditar que Deus está nessa história com você. José sabia disso. Falou, bom, Deus tinha dado um sonho, ele talvez nem pensasse mais naquele sonho fosse se cumprir agora, ser escravo. Mas ele falou, onde eu estou, eu vou fazer o melhor. Eu vou fazer o melhor. Se você está vivendo um conflito, mas dentro desse conflito, viva o melhor de você para Deus. Faça o melhor que você pode fazer para Deus. Continue crendo na história e na caminhada de Deus com você. Porque você não sabe o fim da história. É verdade. Você não sabe o que virá lá na frente. José não imaginava que um dia fosse virar governador do Egito. Nós sabemos disso, mas não ele. Você acha que ele sabia daquilo? Não. Ele trabalhou, fez isso, aquilo, falou, Deus, isso é aqui que você é melhor. Eu vou servir Potifar da melhor maneira. Não importa, Potifar nem crente era, não era crente não. Mas eu vou servir ele da melhor maneira que eu puder servir. Porque é o Senhor que eu estou fazendo. Quando eu faço o melhor, é a Deus que eu estou fazendo. Quando eu sirvo alguém, é a Deus que eu estou fazendo. E no fim, no meio desse conflito todo, Deus te exaltará. Porque Deus exalta aqueles que são fiéis. Deus exalta aqueles que permanecem firmes em todo o tempo. E se tinha uma paz no coração de José, era simplesmente a certeza da presença de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus não prometeu para mim nem para você, Ele não prometeu isso. Você achar na Bíblia, depois você me mostra. Porque eu não me lembro de ter lido. Ele não prometeu que nós não teríamos luta. Ele nunca prometeu que a nossa vida seria fácil e doce. Ele nunca prometeu que as adversidades da vida e as consequências do pecado não nos atingiriam de alguma maneira. Mas uma coisa Ele prometeu: eu estarei convosco até os últimos dias. Eu estarei convosco até o fim do século. Eu estarei convosco. Isso Ele falou.
Ele falou lá para Josué: você vai para a guerra, a coisa não vai ser bem, mas eu estarei convosco. Ele falou isso em diversos momentos da Bíblia. Talvez seja uma das frases que mais tem na Bíblia. Eu estarei convosco. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu estarei convosco. E essa é a palavra que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Não sei, conflito, nós teremos. Mas se você permanecer firme, fiel, se você continuar servindo a Deus da melhor maneira possível, não importa o conflito, não importa a dificuldade, sempre faça as coisas para honrar a Deus, faça as escolhas que honrem a Deus. No tempo certo de Deus, Ele te exaltará, Ele te sustentará, Ele te fortalecerá, Ele te dará a paz que você busca, Ele te dará o conforto que você busca, Ele te abraçará, Ele te chamará pelo nome, Ele falará: tu és meu, eu te gerei, eu te remi, tu és meu. Feche teus olhos. Deus eterno e poderoso, nós queremos te agradecer por esse tempo, te agradecer, Senhor, porque o Senhor realmente nunca nos prometeu que não teríamos lutas, que não teríamos dificuldades. Aliás, o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é a nossa certeza, porque o Senhor venceu, o Senhor nos faz vencedor. A nossa certeza é da tua promessa que nos foi dada, de que estaria conosco para sempre. É tão bom, Senhor, nós sabemos que a nossa luta não é vã, porque tu estás conosco. Eu sei que quando José caminhava, Senhor, sem saber o futuro, mas ele escolheu continuar vivendo na esperança de que o Senhor estava no controle da história, e essa é a nossa certeza, essa é a nossa decisão. Nós queremos continuar vivendo, Senhor, nessa esperança de que o Senhor está no controle da nossa história. Na esperança, na certeza de que o Senhor reina sobre tudo, sobre todos. Deus, nós sabemos que quando já não tivermos forças, quando nossos joelhos vacilarem, a tua palavra diz que os teus anjos nos sustentarão. Deus, quando a nossa fé estiver abalada, eu sei que a gente encontrará nos irmãos o apoio, o abraço, o olhar que nos levantará, Senhor. Deus, obrigado. Obrigado por ter nos conectado a Ti através de Cristo Jesus novamente. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos vivenciar a paz, conforme diz a Tua palavra, essa paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo oferece, que ela é passageira. Não é a paz que o mundo oferece, que nos alegra numa noite, na manhã, Senhor, já sentimos falta de novo. A Tua paz é aquela paz que nos faz sentir conectados ao Senhor, que nos faz sentir, Senhor, ligados para todo sempre a Ti. E é por isso que temos paz. Paz interna, paz interior. Nós sofremos também. Sofremos quando nossos irmãos sofremos, porque o Senhor se compadeceu. E esse sofrimento é compaixão. É o sofrimento, Senhor, que dói na nossa alma quando vemos pessoas caminhando por caminhos tortos. É o sofrimento que dói na nossa alma, é um conflito que vem, às vezes uma revolta santa, Senhor. Temos que assistir um irmão, uma irmã largada, abandonada com uma enfermidade dentro de um hospital. Não que a paz nos foi tirada, mas há Senhor, um senso dentro de nós, movido pelo amor, pela compaixão por aquela vida que fere, Senhor, dentro de nós. Eu sei que o Senhor sabe o que é isso, porque eu acredito que quando o Senhor virou aquela mesa dos cambistas, o Senhor estava sentindo isso, ao ver eles transformarem a casa do Pai num lugar de comércio, Senhor. E o Senhor se doeu. E essa é a dor que muitas vezes nós temos.
Essa é a dor que o Senhor espera que nós venhamos a sentir quando vemos a injustiça dominando, Senhor, o país. Porque a tua palavra diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. O Senhor espera de nós, sim, que tenhamos paz interior, mas não conformismo com uma situação mal ao nosso redor. Porque o Senhor espera de nós que nós lutemos pelo bem e não fujamos, Senhor, não nos escondamos. E nós pedimos que o Senhor nos dê graça para que a gente seja, Senhor, como José, para que a gente faça a diferença em meio, Senhor, das trevas, para que a gente faça sempre o melhor de nós, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, Senhor. Nos dê essa graça, Senhor, a tomarmos decisões e escolhas corretas em meio aos conflitos da vida. Muito obrigado. Muito obrigado por cuidar de nós. Obrigado por essas vidas que estão aqui. Que a paz do Senhor reine sobre cada um de nós. Que o Senhor console cada coração, que o Senhor conforte cada um, que o Senhor levante a festa de cada um que aqui está. Que o Senhor possa abençoar os negócios de cada irmão, de cada irmã que estão vivendo esse conflito diante de um país que está em crise política, crise econômica, e que nós cremos que de alguma forma vai começar a mudar essa história. Nós cremos, Senhor, que esse país vai te prosperar. Nós pedimos que o Senhor abençoe a vida destes irmãos, Pai. Abençoe o negócio, dá essa sabedoria para administrar tudo isso em meio à crise. Abençoa, Senhor, as famílias que aqui estão, Pai. Abençoa, Senhor, os lares, os pais que aqui estão, às vezes, vivendo um conflito de ver o filho não nos teus caminhos. Pais que criaram, que buscaram ensinar os caminhos do Senhor para os filhos e que hoje vê os filhos afastados, que o Senhor coloque em tuas mãos nisso, Senhor, que o Senhor possa resgatar estas vidas, abraçar estes filhos e trazê-los de volta para a tua casa, Senhor. Deus, que o Senhor possa abençoar o coração daqueles que hoje estão vivendo o conflito, de terem nas suas casas pessoas adoecidas, doenças e morte. Da paz, Senhor, da paz. A tua palavra, Senhor, possa sustentar estas vidas, Senhor, para que nós oramos, Senhor, nesse dia. No nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Gente, Deus abençoe vocês.